Olá, amigas e amigos. Eu sou José Roberto Pellegrino, sou médico geriatra e sou escritor. Eu estou aproveitando essa oportunidade para conversar, para discutir com vocês sobre a vida. Nós vamos fazer uma comparação da vida com outro elemento. Mas, para compararmos a vida com outro elemento, este outro elemento tem que ser tão ou mais importante que a vida, porque senão nós não teríamos parâmetros de comparação. Nós vamos comparar a vida humana com a natureza. Aliás, a vida humana é a maior manifestação, é o mais belo de todos os espetáculos que ocorrem na natureza. Vamos lá! Nós vivemos no planeta Terra. O planeta Terra faz parte do grande universo. O nosso planeta Terra não é estéril. Aqui a vida se manifesta e se manifesta em abundância através da natureza, graças a 3 reinos. O primeiro reino é o reino mineral. Muitos dizem que o reino mineral não tem vida. Mas o reino mineral é o principal suporte da vida, pois o reino mineral é formado pelo solo, pelas rochas, pelas águas, pelos gases, pelos minerais. Sem este reino mineral não existiria vida no nosso planeta. Ele é a base, ele é o suporte para que a vida se manifeste. O reino mineral, ele tem as suas belezas incomensuráveis, mas por outro lado, o reino mineral também tem os seus rigores, os seus horrores, que se manifesta de vez em quando. O segundo reino é o reino vegetal. O reino vegetal ele é extremamente importante porque ele abriga, porque ele dá alimento ao reino animal. O reino animal ele é muito vasto, ele vai desde um simples protozoário, os vírus, as bactérias, vai crescendo numa escala animal evolutiva até chegar o ser humano, que é o ápice da cadeia do reino animal. O ser humano ele é um ser diferenciado entre todos os seres vivos deste reino animal, porque ele possui faculdades diferentes. As pessoas dizem que o ser humano ele se difere dos animais porque ele é um ser racional. Mas antes de ser racional, o ser humano é emocional. Em algumas espécies, principalmente nos mamíferos, no golfinho, enfim, em alguns animais, nós já observamos alguns rudimentos de emoção, mas a emoção dentro dos animais, nos mamíferos e de outros animais, ela está dentro de uma escala própria de preservação da espécie. Por exemplo, vou pegar como exemplo uma vaca. A vaca ela tem um carinho e uma proteção pelo bezerro. Até quando o bezerro está alimentando. Ela protege, ela vai chifrar quem se aproxima dela, ela vai defender o seu filhote, até quando o seu filhote estiver amamentando. Uma vez o bezerro desmamado, ele cai no mundo, a vaca fica prenha novamente, tem uma nova cria e ela passa atenção ao outro filhote. O ser humano não, uma mãe, um pai, principalmente uma mãe, ela tem carinho pelo filho desde a vida intrauterina, depois do nascimento, e muitas mães já têm seus filhos com cabelos brancos e ela continua amando, continua protegendo o seu filho. Nós manifestamos o nosso amor.
O amor faz parte dentro dessa escala emocional do ser humano. Então, o ser humano, antes de ser racional, ele é emocional. E depois vem a nossa faculdade da razão. A faculdade da razão, quando ela é bem equilibrada com a emoção, ela confere ao ser humano a grandeza que é própria da nossa espécie. Nós somos capazes de criar, de transformar, mas por outro lado, assim como o amor se manifesta no ser humano, a criatividade, a grandiosidade, a compaixão, nós também temos o ódio, nós temos a raiva, nós temos a inveja. Nós somos capazes de criar, de transformar o mundo, mas nós também somos capazes de destruir. Nós somos capazes de perversidade, porque isso faz parte da natureza do ser humano, depende daquilo que nós cultivamos dentro de nós. A natureza, ela é caracterizada por ciclos. Tudo na natureza é feito de ciclos. O ciclo mais comum, mais importante que nós observamos são as 4 estações do ano. É época de plantar, é época de cultivar, é época de colheita e é época de repousar. Assim é a vida do ser humano. Nós temos primaveras, nós temos verões, nós temos outonos e nós temos invernos. Nós temos época de crescimento, de exuberância, de beleza física. Nós temos época de produtividade, de trabalho, de reprodução. Nós também temos época de repouso, de decadência e de morte. Dentro dos ciclos de nascimento e morte, a nossa população se renova. Imagina se fôssemos eternos, nós não teríamos renovação, nós não teríamos essa capacidade de renovar e através da renovação nós transformamos a vida e nós evoluímos. Então nós somos um espelho fiel da natureza. A natureza tem as suas belezas, tem criatividade, tem crescimento. A natureza tem flores, tem frutos, tem colheita, tem espalhar semente, tem decadência, tem morte. Dentro do reino mineral nós temos belezas como belas cachoeiras, belos rios, belas praias, belas geleiras, belas montanhas, mas nós temos também vulcões, terremotos, maremotos. Nós temos os rigores da natureza. No reino animal e no reino vegetal existem todas as manifestações de beleza, de grandeza, de decadência, de terror e de horror. Um exemplo é o que nós estamos vivendo na atualidade, nesse ano de 2020. Um vírus causando medo, causando doenças, causando mortes. O vírus é um elemento da natureza, diga-se de passagem, um elemento rudimentar, microscópico, que não tem vida própria. O vírus necessita da célula de um hospedeiro para se reproduzir, para se desenvolver, para espalhar. Ele necessita do hospedeiro para ser espalhado para o mundo afora. Enfim, a natureza tem suas belezas, tem suas grandezas, mas também tem seus rigores e tem os seus terrores. Assim é o ser humano. O ser humano tem grandeza, tem beleza, tem ciclocidade, mas também tem os seus horrores e os seus terrores. O ser humano é a manifestação mais perfeita da natureza. Toda a natureza, tanto do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, se manifesta no ser humano. O ser humano é uma réplica perfeita. Ele é uma miniatura da natureza. Uma miniatura da natureza em busca de perfeição. Nós somos uma réplica da natureza, somos uma célula da natureza, mas também nós temos que aprender com a natureza. A natureza é mãe, a natureza é escola. Tudo o que existe na ciência, que existe em termos de conhecimento, foi obtido
através de observações e de estudos da natureza. Um cientista, ele observa a natureza, ele desvenda os mistérios da natureza, em favor ou contra a vida. Na grande maioria das vezes, em favor da vida. Mas, como ser humano, ele possui um espírito construtivo e destrutivo. Muitas vezes, ele vai buscar na natureza elementos destrutivos, elementos que promovem a guerra e tiram a paz. Nós temos que aprender com a natureza. A natureza é mãe, a natureza é vida, a natureza é escola. Eu não sou dono da verdade. Eu estou trazendo um assunto para reflexão. Eu gostaria das opiniões de vocês. Vamos fazer uma corrente de discussão, uma discussão construtiva, uma construção para um mundo melhor, para um mundo de ciência, para um mundo de paz, para um mundo de harmonia, para que nós possamos desfrutar o que é de bom da vida, o que é de bom da natureza. Meu muito obrigado.